Oi, professor. Eu sou a Emanuele Carvalho e hoje eu estou aqui com a Selene Mello e com o Victor para falar um pouquinho sobre API Testings, especificamente utilizando a ferramenta Postman. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é API Testing, né, de uma forma bem geral. Basicamente, é o processo de testar APIs para garantir que estão funcionando corretamente de acordo com as expectativas, validando principalmente a funcionalidade, o desempenho e a segurança de cada rota. Então, o que a gente está fazendo? A gente está verificando se o comportamento do sistema por trás das APIs está agindo de acordo com o esperado, sem a necessidade de interagir com a interface gráfica do sistema. Isso facilita porque esses testes podem ser feitos nas fases iniciais do desenvolvimento, quando as telas ainda nem estão necessariamente implementadas. A gente consegue ir testando a API, as rotas, os posts e os retornos de cada rota. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a gente observa, né, que com a crescente adoção das APIs em arquiteturas modernas, esse tipo de teste ele acaba se tornando essencial, porque além de garantir que as aplicações que estão dependendo dessas APIs sejam confiáveis, rápidas e seguras, são testes que podem ser feitos de maneira muito fácil, rápida e intuitiva. Então a gente vai falar um pouco agora sobre alguns tipos de testes em APIs. Vou começar falando sobre os testes funcionais. Ele testa principalmente especificações e requisitos. Ver se a API está funcionando conforme o que o sistema espera. Então, por exemplo, eu vou enviar uma requisição POST, ou seja, eu vou submeter dados de um formulário, né, seja para fazer um cadastro, inserir um novo dado no banco de dados. Então, eu faço uma requisição POST para criar um usuário, por exemplo, e aí eu verifico se a resposta contém os dados corretos. Por exemplo, nome, ID, telefone, o input ele passa por um processo de validação e vê se o output está de acordo com o esperado a partir dessa validação. Outro tipo de teste também, feito com bastante frequência, são testes de contratos. Ele verifica as requests e as responses. Ele garante ali que o contrato das APIs, ou seja, o formato dessa request, dessa response, não está sendo violado durante as atualizações do código. Então, por exemplo, eu vou validar que um endpoint que sempre retorna um JSON, que, por exemplo, vai ter nome, que é uma string, e idade, que é um inteiro, não vai ser alterado indevidamente. Com as alterações do código, eu vou continuar recebendo um JSON com uma string de nome e com um inteiro de idade. Testes que a gente faz com bastante frequência também são os testes unitários, que eles vão validar se os endpoints individuais estão retornando as respostas corretas. Então, por exemplo, vamos ver se o endpoint de login está retornando o erro que eu setei ali, o erro que eu configurei, está fazendo o tratamento que eu implementei ao receber as credenciais inválidas. Então, se é um login de e-mail e senha, se eu receber um e-mail errado, essa API está retornando o tratamento de erro de acordo com o que foi implementado ali? Esse é um exemplo de teste unitário que a gente com frequência faz no sistema. Dando continuidade aos tipos de testes de API, nós temos os testes de integração, que são cruciais para assegurar a comunicação eficaz entre diferentes APIs e serviços. Esses testes verificam se a troca de informações entre os sistemas acontece sem erros e se a resposta é adequada para cada situação. Por exemplo, imagine uma API que se conecta a um banco de dados externos para obter ou enviar informações. Esse teste garante que a transferência de dados ocorra com sucesso e que o sistema processe e responda adequadamente. Assim, os testes de integração são essenciais para identificar problemas na comunicação entre sistemas, reduzindo as chances de falhas quando diferentes partes interagem no ambiente de produção, o que é essencial para a experiência do usuário e para a continuidade do serviço. Nós temos também os testes de carga, que analisam o comportamento da API sobre condições de alta demanda. Esse tipo de teste simula situações em que o sistema precisa lidar com um grande volume de requisições em um curto período de tempo, como durante eventos de alta procura, tipo a Black Friday. Nesses cenários, milhares de requisições simultâneas são enviadas para a API, e os testes de carga permitem observar se o sistema consegue suportar esses picos sem queda de desempenho ou instabilidade. Com esses testes, é possível identificar e corrigir gargalos e otimizar a capacidade de resposta do sistema, garantindo que ele se mantenha estável e ágil mesmo nos momentos de maior tráfego. Por fim, nós temos os testes de segurança, que focam na proteção da API contra possíveis vulnerabilidades e acessos não autorizados. A segurança é uma questão muito central em APIs,
porque muitos endpoints precisam estar protegidos para evitar invasões e garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso. Esse tipo de teste verifica se endpoints sensíveis requerem autenticação correta e impedem tentativas de acesso por usuários não autorizados. Além disso, os testes de segurança garantem a privacidade e a integridade dos dados manipulados, assegurando que informações sensíveis permaneçam protegidas. Esse tipo de teste é muito importante para a confiabilidade e credibilidade do sistema como um todo, já que brechas de segurança podem comprometer a confiança dos usuários e a reputação da empresa ou do sistema. Falando um pouco mais agora sobre o Postman como ferramenta de teste, é uma das mais populares, né, para essa finalidade. Permite fazer chamadas de API, a gente consegue também automatizar testes, a gente consegue visualizar os dados de respostas, isso tudo de uma maneira bem simples e bem intuitiva. Então, também é possível integrar funcionalidades, né, a validação de contratos, testes de integrações, até mesmo simulações de carga. Isso tudo a gente consegue fazer com o Postman. Aqui tem um exemplo bem rapidinho de um GIF que está utilizando uma API gratuita que a gente está buscando users, né? Fazendo um get bem rapidinho de users. Também é possível fazer por ID, de posts, de to-dos, né? Afazeres ali. Isso tudo sem a necessidade de uma interface gráfica, né? Sem interagir com o website, sem precisar de telas prontas. E aí a gente vai falar aqui bem rapidamente de algumas das funcionalidades do Postman e a gente vai destacar as principais delas. Então, as criações de requisições, principalmente HTTP, por exemplo, para APIs, é feita de uma maneira muito fácil, muito intuitiva, né? O Postman oferece suporte aos principais métodos HTTP, que são GET, POST, PUT e DELETE. Para quem não tem familiaridade com esses métodos, é a consulta, a criação, a atualização e a remoção de dados, respectivamente. O Postman oferece um histórico de requisições bem bacana que armazena as requisições enviadas para você poder reutilizar ou utilizar como referência, né? Outras funcionalidades que a gente pode destacar aqui como bem importantes é a validação de respostas, né? Você pode visualizar as respostas ali no campo específico para isso, em formato JSON, XML, texto, até mesmo uma visualização de HTML, ele tem disponível para você. Você pode escolher ali a forma de visualização da resposta da sua API. Ele fornece, né, a opção de você criar ambientes variáveis. Então, por exemplo, você tem um ambiente de desenvolvimento e de produção, você pode fazer testes específicos para cada um desses ambientes separadamente. E as variáveis, claro, né, você que programa, você sabe muito bem que elas reduzem a repetição de código, facilita bastante a manutenção. Então, elas são utilizadas para armazenar valores que vão ser reutilizados, tipo URL base, tokens, parâmetros, por exemplo, no caso do teste de API. Então, por exemplo, a gente define um token de autenticação para as requisições usar como herança. E aí evita a necessidade da mudança manual em cada uma dessas requisições, né? O Postman também permite a criação de coleções, né, de pastas, grupos de requisições que podem ser reorganizados por categoria, por funcionalidade, por endpoint, como você achar adequado, o que organiza bastante os testes, né, facilita ali a organização, permite a execução sequencial ou individual dessas requisições e facilita ali na hora de modularizar para você compartilhar com outro membro da equipe, por exemplo. Uma coisa bastante legal de destacar também é o uso dos headers, né, nos testes de API. Então, vai validar ali se os headers estão corretos, estão sendo enviados e recebidos, a definição e os valores desses headers mesmo. Então, essas são funcionalidades bacanas que quem usa para desenvolver APIs costuma utilizar bastante. A gente vai falar também um pouco sobre boas práticas desses testes de APIs. Então, para garantir que esse teste está sendo eficaz, algumas práticas que são sugeridas é você usar sempre um ambiente específico, né? Sempre que possível, usar um ambiente específico quando for o caso. Por exemplo, desenvolvimento e produção, né? Como eu falei anteriormente. E também, sempre que possível, você automatizar esses testes para garantir um pouco mais de segurança e até mesmo eficiência mesmo, facilidade na hora de executar eles. Uma coisa bem importante é cobrir todos os casos de uso, né? Tanto de sucessos quanto de falhas, com maior a amplitude desses casos que você puder abranger nos seus testes, melhor.
mais eficientes, mais eficazes são esses testes. Realizar testes de integração, né, para garantir que a API está se comportando corretamente quando ela interage com outros sistemas, com outras APIs da própria organização, da própria equipe ou externas também. E claro, né, que a gente está sempre batendo na tecla, é manter a documentação atualizada, de forma que ela acompanhe as mudanças nessas APIs. Falando sobre automatização de testes usando o Postman, a gente consegue criar coleções de testes. E essas coleções, elas permitem separar as requisições em grupos e assim executar de forma automatizada e separada. É, Isso facilita fazer a gestão dos casos de testes e fazer essas execuções de forma sequencial. Por exemplo, os testes de operações que a gente chama de CRUD, que cria, lê, atualiza e deleta uma API de usuários. Também é possível automatizar os testes usando o script, que podem ser executados em momentos de pré-requisição e pós-execução. Em pré-requisição, a gente consegue configurar dados, variáveis, por exemplo, em configuração de autenticação. E, e o pós-requisição são os momentos de testes, que, que valida a resposta, como a validação de código 200, para ver se a API retornou certo, sem erro. E nesses casos, retorna o status como 200. Né? Também é possível integrar com uma CLI que chama Newman, que é para execução de coleção de teste no Postman, que é de forma automatizada e também dá para usar em ambiente externo, como pipeline de CI/CD. Usando o Newman, a gente consegue rodar os testes de API como processo automatizado de CI. E isso facilita a integração com sistemas como Jenkins, GitLab, GitHub e outros. E além disso, o Newman também gera relatórios detalhados da execução dos testes, o que facilita a análise de falhas e sucessos também. E com o Postman também é possível agendar execuções periódicas de testes usando o Postman Monitor, que permite executar coleções em intervalos regulares, garantindo que a API continue funcionando conforme esperado e que seja possível acompanhar o desempenho e a disponibilidade da API em tempo real. E em caso de testes falhos ou endpoints com problemas ou algum tipo outro de erros, né, são feitos alertas automáticos que podem ser enviados por e-mails ou outro meio de comunicação que são definidos durante a configuração do Postman Monitor. Aqui a gente tem só um exemplo de como é feita a criação do Postman Monitor. Na criação, nessa configuração, na verdade, né, durante a configuração, dá para ver a gente consegue colocar tags, colocar os arquivos, pode ser JSON ou CSV, que tem alguns tipos de configuração. Ali mostra que dá para colocar o período em que ele é criado e outros tipos de configuração, como o tipo de envio dos alertas. Concluindo, os testes de APIs com ferramentas como o Postman é fundamental para identificar e corrigir erros antecipadamente, assegurando um software robusto, confiável e de qualidade. A automação desses testes não só acelera o processo de validação, como também facilita a implementação da integração contínua, uma prática essencial no desenvolvimento ágil. API Testing é um pilar do desenvolvimento moderno e proporciona consistência e segurança às APIs, fatores que são críticos para a qualidade do software. Ao adotar boas práticas e ferramentas eficazes, as equipes garantem APIs de alto desempenho e confiabilidade, resultando em uma experiência aprimorada para o usuário e uma significativa redução de falhas de produção. Obrigada!